Olá, donos e donas de empresas. Estamos começando o episódio 012, o 12º episódio, ou em bom português, o 12º, o episódio 12º. Eita! E hoje a gente está num formato diferente aqui. Pois é, ó. Será que eu tô aqui sem a Dani de novo? Será? Não. Esse é o primeiro episódio que vai ter eu com uma convidada especialíssima. Uma convidada que, desde que eu a conheci, ela mudou a minha vida e para muito melhor. Para muito melhor. E que 2025 estamos completando 10 anos juntos. Olha só, é um marco na minha vida. Isso aí. Ela que você que já acompanha a gente, eu costumo dizer que a minha sócia na vida e nos negócios. Vocês já estão imaginando aí quem que é? A minha convidada? Ela que é inteligentíssima, tem um raciocínio, principalmente na área financeira, que eu admiro. Uma mãe extremamente dedicada, uma esposa espetacular e uma companheiraça. E é com essa companheira que eu vou fazer esse podcast aqui de hoje. Eu estou falando de quem? Dani Delfim. Dani Delfim, que é formada em letras, professora, atuou como professora de inglês por 14 anos, tem uma história de vida muito bacana, uma vencedora na vida e nos negócios, tá? Já teve vários tipos de negócio, mas eu costumo dizer que o melhor negócio que eu já fiz na vida foi ter casado com ela. Dani Delfim, muito bem-vinda novamente, muito bem-vinda de volta ao podcast, o DonoCast. Sentimos muito a sua falta aqui e a palavra está com você. Se apresenta aí, Dani Delfim, ou me apresenta, né, como convidado aqui. Quem que é o Ronan Delfim que vai te acompanhar aqui hoje para falar sobre um tema que todo dono e dona de empresa deseja. Por mais que você trabalhe com o seu propósito de vida, por mais que você trabalhe fazendo aquilo que você ama, todo dono e dona de empresa tem que trabalhar para lucrar. Toda empresa tem que dar lucro. Amor só não coloca comida na nossa mesa. Então, toda empresa tem que dar lucro. Mas hoje a gente vai falar como aumentar o lucro, mas a gente vai abordar esse tema também na parte técnica. A gente vai abordar questões éticas. Será que vale a pena dar lucro a qualquer custo? Na Tutorianos, a gente demite cliente quando os nossos princípios e valores não batem. Quando o cliente nosso está buscando ter lucro, prejudicando os clientes ou quem trabalha lá com ele. Então, lucro a todo custo, dependendo desse custo, não vale a pena e a gente da Tutorianos não apoiamos, dependendo da forma que você vai aumentar os seus lucros, tá? Quero agradecer, antes de passar para a Dani Delfim, que eu estou ansioso para saber como é que ela vai me apresentar aqui. Quero agradecer aos nossos master apoiadores. O nosso eterno apoiador, e esse mês a gente teve prova de que ele é nosso parceiro mesmo, que essa empresa é nossa parceira mesmo, é a ME Publicidade. ME, que a gente está aqui no nosso estúdio, já virou nosso estúdio, inclusive... Já vou trazer aqui, o Luquinha deu a ideia e eu esqueci, já vou trazer aqui o boné do DonoCast para deixar aqui, já vou trazer a Dani deu uma ideia de trazer um livro meu. Aliás, você sabia que eu sou autor de livro? Eu tenho um livro que está à venda na Amazon, na Americanas, no site da editora Apres, que chama Emprega Habilidade, como transformar você em um bom negócio. Está à venda lá no site da editora Apres. Editora Apres com 2 P's. Quero agradecer aí a parceria da editora Apres, que me convidou para escrever esse livro. E é todo escrito por ele mesmo, viu, gente? Foi antes da inteligência artificial. Então, não é esses livros que estão surgindo aí hoje, não, viu? Foi escrito por mim. E eu escrevi esse livro para quem não gosta de ler. É um livro fininho, com letras grandes. Lembra quando você estava lá no colégio que você tinha que escolher um livro para ler no final de semana? Você olhava se tinha muita figura, se tinha letras grandes, se era fininho. Pois é, o meu livro é para quem não gosta de ler. Porque se quem não gosta de ler
Gostar de ler o meu livro? Quem já gosta de ler, quem já tem o hábito de ler, vai também gostar. Então, fica a dica aí de leitura, emprega a habilidade. Como transformar você em um bom negócio. Ah, e se você comprar direto no site da editora Apres, todos os direitos autorais do livro eu doei para uma instituição de caridade. Então, se você comprar direto lá no site da editora Apres, esses direitos autorais que eu estou doando já vai direto para a conta da instituição de caridade que a gente está doando. Então, Legal. Fica a dica aí. A ME Publicidade tem uma estrutura incrível para a gente gravar o nosso podcast aqui. Inclusive, vamos ter um episódio especial no estúdio chiquérrimo, com padrão de cinema, com câmera de cinema, estrutura de TV. A gente vai ter um episódio de final de ano aí, já fica o spoiler, nesse estúdio, tá? Uma infraestrutura completa, mas com certeza o diferencial é a equipe. A equipe é super preparada, deixa a gente super à vontade aqui. E a nossa parceria tá cada vez mais firme. Obrigado, ME Publicidade aí, tá? Abração, Matheus e Luquinha. Valeu, isso aí. A gente também tem que falar da Padaria Timirim. A Padaria Timirim. Padaria do Léo. Padaria do Léo Pereira, nosso grande amigo, empreendedor. Já citei até frases do Léo aqui em episódios anteriores, de tanto que eu admiro ele como pessoa, como empreendedor. Né? A gente deseja muito sucesso e muitas felicidades aí para ele, tanto na vida pessoal quanto profissional. Melhor canjicão de Timóteo. Olha aí, a Padaria Timirim está localizada em Timóteo e a gente está aí no mês de junho para julho, né? E para mim é uma das épocas que eu mais gosto, um friozinho aí e tudo, e lá tem um canjicão espetacular. E eu já falei também do bolo de mandioca, que também é uma delícia. E outro dia eu experimentei, eu tenho que fazer esses sacrifícios, né? Eu experimentei também a caçarola que vem de lá, que, nossa senhora, enfim. Lá é igual casa de vó, você chega, tá a mãe do Léo. A irmã dele. O Léo tá sempre lá, acolhe a gente. Então é lugar de um bom papo, é lugar de um bom café, né? Um canjicão quente. Lá é extremamente acolhedor, eu adoro, gente. É isso aí. Bom, Padaria Timirim, tá dado o recado. Se você mora aqui na região do Vale do Aço, não deixe de ir à Padaria Timirim, que, como o próprio nome diz, está localizada no bairro Timirim, lá em Timóteo, próximo ao Hospital Municipal de Timóteo. Com uma vista muito privilegiada para a igreja lá de Timóteo, né? Inclusive faz parte da logomarca da padaria. Isso muito mesmo. Muito lindo. E a outra empresa é a Tutorianos Consultores de Negócio, que eu já falei no episódio anterior. A gente tem esse podcast aqui e graças a Deus e a vocês, inclusive, se você está assistindo a gente aí, já se inscreve no nosso canal do YouTube para a gente bater a marca de 1.000 inscritos. Esse é o desafio. Não podemos terminar o mês sem chegar em 1.000 inscritos no nosso canal. E eu quero agradecer você que já é inscrito, porque o número de horas assistidas está só aumentando nos nossos vídeos. Parece que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Tá gostando? Já deixa no comentário aí o que você gosta do nosso podcast. Fica à vontade para sugerir temas, convidados para a gente trazer aqui, porque esse podcast é para você que é dono e dona de empresas. Então, a Tutorianos Consultores de Negócios também é uma apoiadora desse nosso podcast. Quero agradecer a todos da Tutorianos aí, em especial os tutorianos que estão espalhados pelo Brasil, que acreditam no nosso negócio, que estão levando a nossa metodologia para micro e pequenas empresas desse Brasil todo. Bom, feitos os agradecimentos, Dani Delfim, muito bem-vinda novamente ao nosso podcast, você que andou meio sumidinha aí e tudo. Fique à vontade para apresentar o seu convidado, o Ronan Delfim, e parece que você tem uma história aí para contar por que você não estava nos outros podcasts, né, Dani? Nos outros episódios. Eu vim hoje exigir os meus direitos, né, gente? Porque 2 podcasts sem mim, né? Falei, não, agora eu quero um podcast exclusivo, só nós 2. Bem romântico. Sei não, hein? Vamos ver o que vai dar isso daí. Você pediu para eu te apresentar Ronan Delfim Machado, empreendedor, tá aí com
4 empresas, quatro empresas. Já tá perdendo as contas, Dani? Consultor. Esse cara aí que vocês estão vendo, ele é cofundador da Tutorianos, franquia para consultores. Ele é pai da Mariana, meu marido, meu conselheiro, né? Tem um jeitinho todo especial para poder me dar uns toques, né? Poder me orientar, me ajudar. Eu falo isso porque Ronan me ajudou a fazer uma transição de carreira, gente, que fez toda a diferença na minha vida. E ele falou do livro dele, o livro Transformando Você em um Bom Negócio, Empregabilidade. Ele usou essa técnica para me apoiar, sabe? Me ajudar e transforma vidas. Transforma mesmo. Porque quando você descobre, né, o porquê da sua vida, o porquê que você está ali trabalhando em uma determinada carreira, ou busca um outro caminho, muda tudo na vida da gente. Tudo passa a fazer sentido. Isso é muito importante. Esse cara aqui, gente, apoiou mais de 1.500 empresas com o nome Tutorianos. Olha isso. Isso é incrível. Então, ele muda também vidas de empresários e empresárias aí no Brasil, fora do Brasil também, né? Ronan vem da área da saúde, mas sempre empreendeu e descobriu que ele queria mesmo fazer gestão de negócios, queria passar esse conhecimento para as outras pessoas. E é isso que ele faz no dia a dia. Ele gosta de ensinar, ele gosta de estar do lado, né? E eu tenho aí o privilégio de estar com ele no dia a dia. É uma pessoa super doce, companheirão, taurino, ruim de dividir a comida, gente, uma dificuldade terrível, mas é fiel, companheiro, leal. Vamos lá, daqui a pouco eu choro, né? Meu Deus. Bora falar de lucro? Falar de lucro. Dani, eu preparei aqui, vou até pedir para colocar aqui na tela, uma definição do que é lucro, uma imagem aqui do que é lucro. Na introdução desse podcast, eu falei que as empresas precisam de lucrar, mas não lucrar a qualquer custo. Bom, eu trouxe a definição. Lucro é o ganho da empresa após descontar todos os gastos e despesas para produzir e vender seus produtos ou serviços. Ali tem uma formulazinha, muito simplificada. Receita total menos custo total é igual a lucro. Então, dá para a gente ter uma ideia. Lucro é, depois que você tira todos os custos que você teve durante o mês, você pega todo o dinheiro que entrou, diminui pelo dinheiro que saiu, e isso a gente chama de lucro. Uma explicação bem generalista, simples. Bem generalista aqui. Bem superficial. Inclusive, se tiver professores aí da área de administração, de contabilidade, deve falar assim, não, mas ele não falou ainda do que é uma DRE, ele não falou ainda do fluxo de caixa, ele não falou ainda que é a diferença de lucro bruto para lucro líquido. Enfim, pessoal, essa definição aqui é só para a gente começar a conversar sobre o que é lucro. Se a gente colocar, Ronan, dentro daquela, igual ali a gente tinha, né? Receita, aquilo que entrou, né? De dinheiro, aquilo que você transformou em dinheiro no seu caixa dentro do mês. Aquelas duas palavrinhas ali iniciais, receita total, dentro de cada letra ali, cabe um mundo de informação e de conceitos, tá? Por quê? A receita total, o que é importante fazer para você chegar nesse lucro? Essa receita, qual que foi a forma que ela veio? Essa receita veio de uma venda, a gente encontra isso muito na consultoria, né? Numa venda online, numa venda na loja física, às vezes tudo é tão misturado, sabe? Todas as formas de receita estão misturadas e mistura-se também muito receita, o conceito de receita com o conceito de faturamento. São coisas distintas e a gente acaba tendo que falar de conceitos com a intenção de chegar no lucro. O lucro é, sim, a receita total que entrou, então tudo que virou dinheiro, menos
todos os custos que você teve, igual o lucro líquido. É o que sobrou, líquido, limpinho ali no final do mês. Só que, se você está sem controlar os seus centros de custo, sem separá-los, sem controlar as suas despesas, saber se ela está aumentando, por que está aumentando, qual que é o impacto de cada centro de custo em cima dessa receita, você está, vamos dizer, vivendo um dia após o outro, você está deixando as coisas acontecerem no seu financeiro sem nenhum planejamento. E quando falta planejamento, com certeza vai faltar lucro também. Você pode ter certeza que você está perdendo dinheiro, tá? Então, o planejamento é o primeiro passo para que você consiga prever o lucro. Gestão financeira é falar de futuro. É falar o que você espera para o próximo semestre, para o próximo mês. Você sabe, por exemplo, a capacidade de lucro do seu negócio? Na área de serviços, na área de produtos, né? Comércio, se você vende produtos. E aí, qual que é a capacidade de lucratividade? Ô Dani, a gente separou aqui, né? 5 motivos para minha empresa não estar dando lucro. Primeiro é isso aí que você está falando. Falta de planejamento. Falta de planejamento. Você não tem foco, cada hora você está gastando dinheiro com uma coisa, tudo que o cliente te pede você tenta fazer. E a gente costuma falar, pessoal, que tem 2 jeitos de você quebrar uma empresa com foco no cliente. O primeiro jeito é você não fazer nada que o cliente quer. Mas o segundo jeito, e talvez o jeito até de quebrar mais rápido uma empresa com foco no cliente, é tentar fazer tudo que o cliente quer. Então, se você não tiver um planejamento, não tiver um foco, você vai gastar dinheiro com marketing de maneira errada, você vai sair dando tiro para todo lado. Inclusive, lá na Tutorianos, a gente costuma falar com o nosso cliente o seguinte, que aqui a gente ajuda o nosso cliente na parte de planejamento a atuar com mira laser. Porque, geralmente, a gente atende donos e donas de micro e pequenas empresas que não tem muito recurso financeiro, sobra recurso financeiro para fazer grandes campanhas de marketing e tal. Então, ele não tem muita munição para poder usar. Então, tem que atuar com mira laser. Falta de planejamento, e aí eu falo isso com maior tranquilidade, porque é isso que eu ajudo lá, é a minha especialidade. O meu mestrado é na área de estratégia, competitividade e inovação. Então, esse é um motivo. Aí eu quero levantar a bola para você, Dani, porque vários outros motivos, 4 outros motivos aqui, são da sua área que você ajuda os nossos clientes. Aí você que está aí, anote aí os 5 motivos que pode estar levando a sua empresa a não ter lucro. Inclusive, né, Dani, a gente ouve muito dos empreendedores falando assim, nossa, Ronan, nossa, Dani, eu trabalho, tenho até muito cliente, mas chega no final do mês, eu não sei para onde foi meu dinheiro. Eu ouvi isso hoje de uma psicóloga. A agenda dela lotada, ela não atende convênio, só particular. E ela falou isso. Eu trabalho muito, mas chega no final do mês, eu não sei para onde foi o meu dinheiro. E aí, 5 motivos que podem estar atrapalhando o seu lucro. E aí eu vou falar da parte financeira, esses 5 motivos, levantar a bola para você e depois eu vou falar da parte de estratégia comercial também. Show. Falta de planejamento. Isso. Não separar as contas pessoais das contas da empresa, não ter controle dos gastos, não saber calcular o preço do produto ou do serviço, erro na precificação e pagar contas com juros, geralmente quando não tem um capital de giro, não tem um fundo de reserva, ou eu já vi também, Dani, um problema de fluxo de caixa. Às vezes as empresas têm dinheiro para receber, mas a época que elas recebem o dinheiro não coincide com a época que os boletos vencem. Falta de planejamento. Falta de planejamento e organização de fluxo de caixa. Sim. Então, Dani, baseado nesses 5 motivos que atrapalham as empresas a ter lucro, a gente falou de falta de planejamento. Podemos aprofundar um pouquinho mais aí em falta de planejamento.
O que é o planejamento financeiro? Então vai lá. Né? O planejamento financeiro, qual que é o objetivo dele? Para que eu vou fazer isso? Planejamento financeiro parece uma coisa, dá uma ideia de papel, né? de planilha, que eu vou usar ali, só aquilo ali para ficar bonito. Não, o objetivo dele é que você não chegue ao famoso descontrole financeiro. O planejamento, você vai sentir que você domina o financeiro. Você vai tomar decisões mais assertivas, porque você vai entender, por exemplo, o quanto que a sua empresa, com o fluxo de caixa que ela tem, você consegue investir de uma forma segura, por exemplo, no marketing. Ok? Lembrando que o marketing é um investimento, né, gente? A gente faz um investimento, às vezes a gente tem que fazer investimentos mais altos, mas às vezes essa empresa não tem esse capital e precisa usar desse fluxo, desse dinheiro ali todo mês. Então, existe sim um índice recomendado, tá? Então, como eu disse, cada centro de custo tem um impacto. Impacto, por exemplo, Prolabore. O Prolabore é um tema, assim, em toda reunião, primeira reunião financeira é o primeiro tema. Quanto que eu vou poder tirar para mim como sócia, como salário do meu negócio? É o Prolabore. Ô Dani, deixa eu te interromper aí, porque recentemente eu atendi um grupo de empreendedores e aí eu tive que explicar para eles a diferença. Olha a situação que era. Eles são sócios e cada um dentro da empresa tem sua atribuição. Não tem nenhum sócio que vai ser sócio investidor. Todos eles vão ser sócios, todos eles vão atuar no operacional da empresa por enquanto, e eles estavam me perguntando: Ronan, eu trouxe um cliente grande para a nossa empresa. Eu vou ter mais participação no lucro? Aí, Dani, explica para a gente a diferença do que é o Prolabore, do que é salário e do que é lucro. Beleza. Já vou adiantando o seguinte. Esse cara, já que eu contei o caso, e a Dani não estava nessa reunião, ele era diretor comercial. Então, além de sócio, ele era diretor comercial. Então, ele tinha mesmo a função de atrair clientes, de captar clientes. Então, o fato dele ter atraído um cliente grande para dentro da empresa não significa que ele vai ter maior participação no lucro. Fazia parte da função dele. Então, ele tem que ter um salário como diretor comercial dessa empresa, que é diferente de um Prolabore como sócio e é diferente da divisão de lucro. Exatamente. A divisão de lucro é determinada lá num acordo de cotistas, por exemplo. De quanto em quanto tempo vai ter essa divisão de lucro? Isso. Ô Dani, mas a maioria acha que sobrou dinheiro no caixa, pode pegar para ele. Então, vamos lá. Essa é a prática, né? A gente ainda está lá no item 1, planejamento. Qual a diferença de Prolabore, salário e divisão de lucro, Dani? Perfeito. Então, o salário, ele, por exemplo, o seu time, né? Então, você tem lá os CLTs, você paga o valor líquido todo mês, é o salário. Então, se você faz parte do time, você vai receber o seu salário. Agora, um sócio que administre o negócio, que faz a gestão do negócio, ele tem o Prolabore, é o salário do sócio, né? E nele incide... É o fixo do sócio. É o fixo do sócio, é como se fosse um salário. Inclusive, ele é determinado da seguinte forma: qual que é a função que você exerce dentro do negócio? De acordo com esse salário que seria pago para colocar uma pessoa no lugar desse sócio, né? A função que ele vai exercer é um dos parâmetros e também é determinado de acordo com a capacidade de pagamento da empresa. Depende também do valor que ela tem ali de receita mensal, da capacidade de pagamento. Então, além disso, a gente tem essa retirada de lucro, que muitas empresas praticam, na verdade, a maioria pratica mensalmente, né? Não é o ideal, porque para ser praticado mensalmente, a empresa tem que estar estável, tem que estar numa estabilidade, tem que ter o fundo reserva de emergência, tem que ter o capital de giro, tem que estar bem estabilizada para poder conseguir fazer essa retirada mensal. Não é o ideal, né? O que se recomenda é uma vez ao ano ou uma vez aí
a cada 6 meses, fazer essa retirada de lucro. Então vamos Para lá. garantir a saúde do negócio. Se você está pagando as contas da sua casa lá, na conta jurídica da empresa, ou às vezes não tem nenhuma conta jurídica a empresa, né? Você está pagando, chegou um boleto lá da escola, né? Da mensalidade da escola do seu filho, você está pagando ela com a receita da empresa, vai chegando suas contas, você vai pagando junto com as despesas da empresa, despesa de casa, você está num caminho que está afetando a sua lucratividade. Você não consegue responder, por exemplo, qual é a lucratividade do seu negócio. Se é de 20%, 30%, o seu negócio está, assim, em risco. Ainda mais se você não tiver um capital de giro. Com essa organização, esse planejamento financeiro, você calcula essa necessidade de capital de giro. Você consegue calcular uma reserva de emergência. Poxa, se acontecer alguma coisa, né? Quanto que eu preciso ter lá guardado para resguardar a minha empresa, para ela se manter ao longo de alguns meses, né? Então, qual que é o valor da despesa fixa da minha empresa? Você sabia que 25%, até 25% do valor que entra todo mês na sua empresa deveria até ir para a despesa fixa? Que a despesa fixa é o valor do aluguel que você paga. É tudo aquilo que, independente de você vender ou não, você precisa ter esse valor ali para pagar as contas. Salário de funcionário. Salário de funcionário. Tá. Então, é a despesa fixa. Ele quer falar, gente, vai. Bom, eu quero... Porque aí a gente está passando para a segunda causa da gente não ver o lucro da empresa, que é misturar pessoa física com É jurídica. incrível como que uma coisa vai puxando a outra, né? É. E aí eu quero dar um exemplo, Dani, que você falou aí, que muitos donos e donas de empresa nem sabem se a empresa dá lucro e qual que é o lucro. Não tem nem controle financeiro e nem planejamento financeiro. Gente, é incrível. A gente chega, pergunta para o dono da empresa assim, sua empresa dá lucro? Aí a resposta geralmente é assim, eu acho que dá. Meus meninos estudam tudo em escola boa, troquei de carro recentemente, eu consigo fazer 2 viagens boas por ano, não tô devendo ninguém, então eu acho que tá dando lucro. Ixi. É o que a gente chama o dono rico, a dona Com a empresa rica, pobre. empresa pobre. Isso. O dono ou a dona sangrando a empresa para fazer a manutenção de um custo de vida altíssimo que muitas vezes ele não sabe se a empresa dele daria conta de bancar. Isso é insustentável. Isso é insustentável. Daí a importância de separar pessoa física de jurídica, né, Dani? As finanças, né? Para começar a descobrir quanto que é o seu custo de vida e começar a descobrir que tanto que a sua empresa dá de lucro. E aí, Como que separa, Dani? algumas pessoas, alguns empreendedores pensam que para resolver essa situação basta vender mais. Não. O primeiro passo, justamente você, que o Rono acabou de falar, separar as contas pessoais das contas da empresa. É você, eu já disse isso algumas vezes aqui no podcast, é você ter uma conta de pessoa física para você, né, para sua casa, e a conta jurídica lá para a empresa, separado. Vou pagar as minhas despesas lá na conta de pessoa física. Aí a gente volta no assunto do Prolabore, de pensar o seguinte, poxa, se eu tivesse que pôr alguém no meu lugar executando o que eu faço, quanto que eu pagaria para essa pessoa? Então, mas como é que eu vou calcular esse Prolabore? Quanto que você precisa de receita para você manter a sua casa? Você já fez essa conta? Então, poxa, pouco, eu sempre ouço isso, uns 4 mil, 2 mil, resolve. Aí a gente vai fazer o cálculo, vai pegar, somar, né, supermercado, a escola vai somar os gastos, 8, 10, 12, e a pessoa normalmente até assusta. Para te ajudar, eu faço questão. Quem comentar aí embaixo, gente, nos fizer um comentário, eu vou entregar uma planilha aí para você dar esse primeiro passo. Planilha de quê, Dani? Planilha de levantamento de orçamentação doméstica. Esse nome feio que chique, hein? para você começar a separar as suas despesas de casa da despesa da empresa. Tá? Então, vai te ajudar, você vai identificar, ela é bem organizada, as áreas, educação, entretenimento, né? Você tem ali até viagens, tem todas as despesas, habitação.
E aí tem um índice, inclusive, mostrando que 50% do valor, por exemplo, do seu salário, se você tem um salário 4 mil, 50%, 2 mil vão para as necessidades básicas, que é o estudo, alimentação, habitação. E o restante, 30%, sonhos e desejos, viajar, entretenimento, né? E os 20%, guardar. Você não vai guardar o que sobra lá na conta, na pessoa jurídica, sobrou um dinheiro, paguei todas as contas, sobrou. Parece que é uma consequência. Não, isso tem que fazer parte do seu plano mensal, como se fosse um boleto, 20% eu vou guardar. 20% é lindo, começa com 10%, começa com o que você conseguir fazer, mas começa, tá? Então, separar, primeiro passo, abre a conta. Determina quanto que precisa lá pagar as suas contas de casa, a função que você exerce dentro da empresa. E aí você separa. Na hora que você for se pagar, você pega o dinheiro, deposita lá na conta de pessoa física, paga suas contas lá. Parece simples, mas você vai estar quebrando com algo que você fez durante muito, muito tempo na sua empresa, comprometeu a saúde dela, e você é o primeiro passo para organizar. Tá? Organizar os seus negócios. Posso dar um depoimento aqui? Que lógico, como sou empreendedor, empreendo há 21 anos, é lógico que lá nos meus primeiros passos dessa jornada empreendedora, eu era assim. Eu não separava pessoa física de jurídica. E aí, eu não tinha, Dani, porque muitas vezes você falando assim, a pessoa fala assim, deixa, não vou separar não. Mas tem um negócio, pessoal, que não tem preço, que é a tranquilidade na tomada de decisões. Antes, como eu não separava pessoa física de jurídica, eu não sabia se eu tinha condição de viajar com a família ou não. Eu não sabia se eu tinha verba para investir ou reinvestir na minha empresa ou não, no marketing, se eu daria conta de colocar minha empresa participando de alguma feira, alguma coisa assim. Então, pessoal, principalmente se você é parecido comigo, que quando fala de controle financeiro, custos, planilha, você até arrepia, eu vou te falar o seguinte, vale a pena o resultado, porque hoje a gente toma decisões com muito mais tranquilidade. É você estar num restaurante jantando com a sua família, sabendo que você tem condição de estar ali. Por exemplo, hoje, né, Dani? Vamos dar exemplo do nosso carro? Aqui, um exemplo prático, como é que a gente faz com o nosso carro? Já falei no episódio aqui sobre que a gente tinha um Onix na época, agora a gente tem um carro até melhor e tudo. Como que a gente divide os custos do nosso carro, sendo que a gente tem um carro para trabalhar e o mesmo carro para uso pessoal? Foi uma ideia da Dani que a gente implementou. Hoje a gente tem 2 cartões, um da empresa e outro para uso pessoal, de pessoa física, né? Lógico, os 2 cartões do Sicoob Vale do Aço, que é nosso apoiador aqui também e tudo, né? E aí, Dani, como é que a gente faz o controle dos custos financeiros do nosso carro, separando pessoa física de jurídica? Eu gosto muito desse exemplo porque o financeiro, quando você faz esse planejamento, essa organização, e organizar é saber visualmente para onde que o dinheiro está indo, tomar decisões mais assertivas por meio dos números que você está enxergando ali. Então, é aquilo, falar de futuro, saber como usar o capital para o próximo mês. Isso nos ajuda muito o planejamento financeiro. O carro, gente, é um exemplo interessante porque a gente usa mais o carro para trabalhar do que tudo. Então, se eu fosse fazer o cálculo de gasolina, eu peguei a gasolina, fui no aniversário, eu uso pessoal. Eu peguei o carro, usei a gasolina para vir para o trabalho. É insano separar uma coisa da outra, insano. Então, eu coloquei a despesa da gasolina, ela é toda feita dentro da empresa. E a manutenção, quem paga é a pessoa física. Então, lá em casa, a gente paga a manutenção e quem paga o deslocamento é a empresa.
porque foi uma forma que a gente encontrou de equilibrar um pouco e não ficar num controle também exacerbado, né? Isso eu acho muito legal, sabe? Porque a gente adapta a solução de acordo com o perfil do nosso cliente, com a realidade do nosso cliente, e a gente aplica aquilo que a gente sugere para o nosso cliente. Isso. Vou dar um exemplo do que a Dani acabou de falar. A Babi minha filha, né, mora em Valadares lá com a mãe dela. Se eu vou buscar a Babi em Valadares de carro, quem banca a gasolina do carro é a Tutorianos Horto, é a nossa empresa. Mas se daqui para lá o pneu do carro estourou, quem paga o pneu é o Ronan e a Dani. E aí, gente, quando separa assim, fica muito leve as coisas, o controle, sabe? Porque imagina assim, a Babi mora a 130 quilômetros daqui. Aí a gente tem um carro que faz aproximadamente 10 quilômetros por litro. Aí eu vou ficar calculando quanto de gasolina que eu gastei para ir buscar a Babi e tal. Não. A gente separa assim, que já ajuda muito, né, Dani? Muito, muito. Então, como separar pessoa física de jurídica? Isso vai ajudar a aumentar o lucro da sua empresa. Dani, o terceiro motivo é não ter controle dos gastos. Aí, antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer aqui o pessoal do grupo NTW, que está com mais de 300 escritórios espalhados pelo Brasil. E o que eu fiz antes de vir para esse podcast? Eu, como franqueado da NTW também, eu faço parte do grupo de franqueados da NTW no WhatsApp. Aí eu lancei a seguinte pergunta para eles lá. Pessoal, vou gravar um podcast com o tema Como aumentar o lucro da sua empresa. Qual dica vocês dariam sobre esse tema para os nossos ouvintes? E aí eu quero mandar um abraço para o Tiago Santos, franqueado da NTW. Aí ele falou, como bom contador, o que ele falou? A primeira coisa que eu faço é revisar os tributos da empresa. Cara, e essa semana, né, Dani, aconteceu isso lá na nossa empresa, que a gente foi revisar os tributos de um cliente nosso. Gente, pasmem. Foca aqui no que eu vou falar. Só com a revisão que a gente fez do tributo deles, porque eles são uma fábrica. Então, eles prestam serviço de manutenção também. A gente descobriu que eles estavam lançando nota do que era prestação de serviço junto com a venda do que eles vendem lá na fábrica deles, tudo misturado. E a tributação de serviços é diferente da tributação de venda de produtos daquela fábrica. Só com a revisão de tributos que a gente fez lá, a gente gerou uma economia de R$20 mil por mês. Nós tivemos um Isso grande aumenta o lucro ou não? Demais. Foi o Grupo Estúdio que estava junto com a gente nesse trabalho, que nos apoiou a fazer. O Grupo Estúdio é um grande parceiro da Tutorianos Franquia para Consultores. E junto da Tutorianos fez esse trabalho maravilhoso com o nosso cliente. Mas aí, na verdade, o Grupo Estúdio fez um outro trabalho que foi de recuperação tributária. Show. Gente, fez esse nosso cliente recuperar R$118 mil na recuperação tributária. Então, só com o nosso trabalho e com o trabalho do nosso parceiro, a gente fez a revisão tributária dele, fizemos ele economizar R$20 mil por mês. Indicamos ele para o Grupo Estúdio, que é um grande parceiro nosso, tá? E o Grupo Estúdio ajudou na recuperação tributária de R$118 mil. Ajudaria a sua empresa ou não? Caramba, por isso que eu falo, toda empresa tinha que ter um consultor e um contador chegado, igual um contador da NTW, né? Não é? Tá Ô, Dani, doido. Uma coisa que você fala direto também, que mandaram aqui no grupo da NTW, é uma revisão das taxas de cartão, Dani. Uau! Conta aí pra gente na prática como é que são essas taxas de cartão. Essas taxas que mudam quando elas querem, né? Então, assim, a gente menos está esperando. Às vezes você está lá vendendo no cartão, quando você vai ver, gente, tá caindo menos dinheiro, o que é isso? A taxa mudou. Ela mudou já tem uns 4, 5 meses e você só viu agora. Então, tá bem competitivo, né? Essa questão das taxas, várias maquininhas, links. Então, tem que ficar sempre de olho no controle dos gastos.
Ô Dani, uma coisa que acontece muito também é que a gente vê muitos donos e donas de empresa deixar a antecipação do cartão no automático, né? Isso come muito lucro também, né, Dani? Cara, aí você tocou no assunto que mexe no fluxo de caixa, né? E um dos segredos aí do financeiro é dominar o fluxo de caixa. Perdão. A gestão financeira se passa por esse fluxo diário do dinheiro que entra, o que sai, por você acompanhar o seu planejamento, o que foi previsto, o que foi realizado, né? Ter um sistema imprescindível para você fazer com que tudo isso ocorra de uma forma mais fácil, porque o dia a dia do empreendedor, né, ele tem que vender, ele tem que atender, ele tem que fazer o financeiro. Então, você tem um sistema, facilita o seu dia a dia, os lançamentos, né, as vendas. Então, a gente fala, que eu sempre, quando começo uma consultoria financeira, eu pergunto, primeira pergunta, você tem um sistema? Porque eu quero saber como que normalmente o sistema está sendo utilizado. Também é comum ver que está sendo subutilizado. Eu uso essa parte aqui dos clientes, mas eu não uso financeiro. Né? Ou então, não, eu lanço só o que entra, eu não lanço as despesas. Você está perdendo muito, né? Porque você não está fazendo a gestão do fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa é o que flutua, né? É o que entra, o que sai. Poxa, se você tem um plano lá de 25% da despesa fixa que você controla, que é aquela despesa que o cliente não vê, tá, gente? Aquela parte que o cliente não impacta nele diretamente, então você consegue manter, atuar com redução de custos só quando você conseguir enxergar isso. E um sistema ajuda muito também na parte de, poxa, vou agora fazer uma análise. Vou ver se aquilo que eu tinha planejado para o ano, né, uma orçamentação, se eu consegui cumprir, se eu furei. Poxa, se eu aumentei a receita da empresa, uau, crescemos em 30%. Poxa, mas uau, também aumentamos a despesa em 30%, o lucro continuou o mesmo. Então, esse tipo de comparação você consegue fazer com um sistema, ou então com uma planilha, mas você tem que ter muito tempo e correr o risco de lançamentos errados, né? Um sistema minimiza tudo isso. E gosto também de lembrar que temos excelentes parceiros na Tutorianos, né, de sistemas. A MIRP, por exemplo, é um grande parceiro nosso de RP e que ajuda os nossos clientes a decidirem com relação aos sistemas que eles vão operar dentro da empresa deles. E a gente faz parceria com clientes nossos também, né? Inclusive, claro. Eu quero mandar um abraço aí para o William da Starts Sistemas aqui, que tem um sistema incrível aí para o varejo, para supermercados, loja de material de construção e tudo. Comércio, William. Abração, obrigado por ter confiado na gente para te ajudar aí na sua empresa e obrigado pela parceria que a gente tem aí. Ô Dani, por falar em parceiros, por falar em fornecedores, a Laís Vargas, que também é uma franqueada da NTW, ela está dando uma outra dica aqui com relação a controle de custos. Vou ler a mensagem que ela mandou aqui no nosso grupo no WhatsApp ali, ó. Depende da área, mas primeiramente eu diria fazer uma boa precificação de serviços e produtos, que é o próximo tema que a gente vai falar, sobre erros de precificação. E ela está dando a dica aqui de revisar os fornecedores, os contratos com terceiros, para poder ver se eles realmente são os melhores fornecedores. Às vezes eu chego na empresa dos nossos clientes e falo assim, esse fornecedor tem quanto tempo que ele está aqui? Nossa, ele é nosso fornecedor há 10 anos. Aí eu pergunto, amigo. Já virou amigo, ele é nosso fornecedor há 10 anos. Será que tem 10 anos que ele tem o melhor produto, o melhor preço, o melhor prazo de entrega? Fornecedor não pode ser amigo, caramba. É igual gerente de banco, não pode ser, né? Aí, polêmica aqui.
Gerente de banco não pode ser amigo, Dani, por quê? Tá querendo bater meta nas suas costas? Para! É. Bom, se você é cliente de um banco, lembra que o gerente trabalha para quem? Para você ou para o banco? Mas aí agora eu vou puxar a sardinha, porque como eu estou como vice-presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Vale do Aço, O Sicoob não é banco, é uma cooperativa. exatamente, se você faz parte de uma cooperativa igual o Sicoob Vale do Você vai Aço... falar da minha mochila que eu Ai, ganhei? Dani, gente, a Dani tá enjoadíssima. Valeu, André. Olha lá, ganhou a mochila linda do Sicoob Vale do Aço aí, ó, para guardar o notebook dela. Tem trava, né? Tem carregador USB. USB, meu notebook, ela é leve, maravilhosa, gente. O Ander é diretor lá no Sicoob Vale do Aço, ele que deu essa mochila pra Dani, tá insuportável, viu, Ander? Você me deve essa, tá? Mas se você faz parte de uma cooperativa, aí é diferente, porque aí você também é dono na cooperativa. Isso aí. Inclusive, esse ano, lá no Sicoob Vale do Aço, como cooperado, eu recebi parte das sobras do Sicoob Vale do Aço. Teve sobra, porque na cooperativa a gente não fala de lucro, a gente fala de sobra. Teve uma sobra de 24 milhões de reais. E o que o Sicoob É uma fez? transparência, né? Eu É, gosto tem que prestar disso. conta e Muito legal. tudo. O que o Sicoob fez? Dividiu a sobra com os cooperados. Show. Eu não sei se você, do seu banco, será que você faz parte de algum bancão desse daí? Bancão. Se você já recebeu uma mensagem que eu recebi da minha gerente lá no Sicoob, falando assim, Ronan, teve sobra, vou depositar uma parte na sua conta. Você já recebeu essa mensagem igual eu recebi? Só numa cooperativa mesmo para acontecer isso. Isso aí. Dani, então revisar fornecedores é muito importante, né? Isso aí. Por quê? Primeiro, quando ela falou, eu achei bem legal, Larissa aí. Laís Vargas. Laís falou da questão do fornecedor. A gente está falando de precificação. Por quê? Eu vou vender esse mouse, né? Eu tenho um fornecedor, eu vou revender esse mouse, tá? Tenho uma empresa, vou revender. Eu compro com o meu fornecedor e um custo aí de R$10, né? R$10 é o valor que ele vende para mim e vou colocar uma margem e vou revender, vou fazer os outros cálculos todos, que vai ter o impacto ali da despesa fixa, que vai ter o impacto do imposto, que vai ter, né, tudo que eu pago com relação até chegar no cliente final. Então, quando eu vejo que o impacto, por exemplo, em cima do valor de venda que eu coloquei, poxa, tá 40%. Tem um outro fornecedor que vende para mim a R$8. É o mesmo produto. Então, eu tenho que pensar que a minha margem de lucratividade vai aumentar se eu rever esse fornecedor. Então, às vezes, isso de você se gabar porque, poxa, eu tô com o mesmo fornecedor há 20 anos. E aí você acabou não investindo tempo em rever e ter uma conversa. Cara, nós estamos há 20 anos juntos e por isso você tem que me ofertar preços melhores. Por isso, para a gente manter essa parceria, eu preciso que uma mão lave a outra e as duas lavem o rosto, não é isso? Exatamente. Amigos, negócios à Negócios parte. à parte. Você pode dar preferência, sim. Uma coisa que eu falo, Dani, é que sempre os interesses da empresa têm que estar acima dos interesses até dos donos, Perfeito. né? Vamos falar aqui de um exemplo prático que aconteceu lá. Acontece na Tutorianos. Eu sou doido para automatizar o escritório inteiro. Misericórdia. Porta abrir sozinha, eu falar assim, apaga a luz, acende a luz e tudo acender e apagar, tudo no controle, ar-condicionado, agenda. Só que hoje a prioridade do nosso escritório não é usar o dinheiro que a gente tem para automatizar o nosso escritório todo. Ou seja, eu, Ronan, como dono, eu gostaria muito de automatizar o nosso escritório todo. Só que a Dani me convenceu, como CFO lá do nosso escritório, como executivas de finanças do nosso escritório, que se a gente pegar esse dinheiro e usar para outra coisa, vai ser bem melhor para o nosso escritório. Então, deve sempre prevalecer o interesse da empresa, inclusive acima do interesse de um dos donos. E tudo isso baseado no planejamento.
Então, isso que foi apresentado por Ronan foi baseado no nosso planejamento anual. Olha, vamos, na verdade, investir nisso aqui, porque está aliado àquilo que a gente está buscando, né? Não vamos perder o foco. Exatamente. Seria muito legal, né? Mas não nos leva de encontro ao planejamento estratégico que foi feito. Ô, Dani, inclusive, vamos falar de realidade aqui, né? Bora. Você que está aí na empresa, que está nos ouvindo aqui, direto os sócios têm embate e muito das pessoas que controlam de verdade o planejamento financeiro da empresa, que controla o financeiro, fica como chato, né? É aquele que tem que falar não, agora não está no momento, agora não tem dinheiro. E aí, às vezes, você tem um sócio igual eu e a Dani, né? Eu sou aquele cara das ideias, que quer empreender, que tem até uma certa dificuldade de manter o foco e tal. Aí eu viro para Dani, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ó, não está previsto no orçamento. O dinheiro agora é para outra prioridade. Vamos manter o foco. Não é fácil, né, Dani, assim, fazer esse trabalho de ter o controle financeiro da empresa, porque muitas vezes tem que falar não, muitas vezes fica como o chato ali. Verdade. Mas tem que falar não com embasamento. Não por pirraça, né? Não por pirraça. Não vamos fazer porque se você não tem, se você está só pagando contas dentro ali da conta bancária, né? Você entra e paga conta, realmente você não tem embasamento nenhum para falar se dá ou não para fazer. E se for um investimento que vai trazer mais receita? Não é verdade? Se for um investimento no comercial, no marketing, por que não? Né? Então, o embasamento que eu tenho, que eu faço e que a gente orienta os nossos clientes a fazer é depois de ter um planejamento estratégico, depois de ter um planejamento financeiro, a gente consegue tomar decisões, olhar, ver o futuro e falar, o momento vai ser daqui 2 meses a gente consegue fazer isso, 2 meses de 2 semanas seguidas, 2 meses mais não sei quantas tanto semanas, de meta. 8 semanas seguidas batendo a meta de tantos por semana. Então, quando você vira para um comercial e fala, né, poxa, vamos conseguir fazer sim, agora não, mas em 2 meses, batendo a meta semanalmente, eu vou te dar um sim, e vai dar certo. Então, isso é falar não, mas dar uma perspectiva. É necessário ter esse movimento para que a gente consiga alcançar tal resultado. Dani, a gente está ainda falando lá sobre o controle de custos no erro de precificação. O que você vê aí no dia a dia que é um custo que a maioria das pessoas não levam em consideração na hora de precificar? O que é o erro mais comum na hora de precificar, Dani? O erro mais comum é, algumas vezes a gente, em algumas empresas, a gente faz o levantamento para ver como que foi feita a precificação. E a gente identifica que a precificação foi aquela que a gente chama de precificação do além. Põe aí, gente, na edição aí um fantasminha aí aparecendo aí nessa precificação do além, Dani. O que é isso? Não houve critério algum. Olhou para aquele produto, poxa, R$10 que eu comprei? Põe aí 12. Ou então sempre, vamos pôr margem de 100%. Joga 100, né? Que joga 100%. Então, assim, você tem que entender que cada pedacinho ali, se isso que custa R$10, preço de venda, vamos pôr 20, né? Por 100%. Se eu vou vender de R$20, 50%, se ele custa 10, o custo dele para eu comprar como meu fornecedor, 50% dele é para eu pagar o meu fornecedor. 6% de imposto é a parte do governo. Se ele for optante pelo simples ali... Você tem secretária, você tem equipe, você tem ar-condicionado. Poxa, tudo isso, esse carinha aqui, um pedacinho dele vai para pagar isso aí. E qual a margem de lucro líquido? 15, 20? Então, você tem que entender que cada pedacinho do valor que você vende esse mouse vai para um caminho.
Então, não basta você simplesmente colocar um valor ali. Se você não tem certeza que a sua venda, cada produto daquele ali, paga a sua empresa, mantém a sua empresa. E aí vem uma pergunta bem interessante, que aí você tem que pensar aí. A gente precisa ter essa resposta, quem empreende tem que ter essa resposta na ponta da língua. Qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Qual que é o momento de venda, de entrada de dinheiro que paga todas as contas, mas não dá lucro? Quanto que você precisa vender para pagar todas as contas, todos os meses? É o Open Door Number. Open Door Number, que é o número Qual que é o número para manter as portas da sua empresa aberta? Qual que é o custo por hora para você manter a sua empresa aberta, os salários pagos? Esse número, nós estamos falando da despesa fixa, nós estamos falando de só para manter, você não vai tirar nada para você, não tem lucro. Então, essa pergunta é importante. Você tem números, por exemplo, também é o capital de giro. Para que é o capital de giro? Qual que é o objetivo dele? Todo negócio precisa ter. Você vai abrir um negócio, você já tem que abrir sabendo o capital de giro. Você precisa fazer esse cálculo para conseguir ter um negócio saudável. Enquanto isso, a gente vê empresas abrindo com o cartão de crédito. A diferença de empreendedor para aventureiro. Ô, Dani, eu vou contar duas coisas aqui. Uma, que a gente está falando muito de venda de produto, mas muitos prestadores de serviço também cometem erros na precificação. Sim. Por exemplo, se você é profissional autônomo, está nos assistindo aí, você é profissional tipo um advogado, um arquiteto, um médico, um fono, um terapeuta ocupacional, um consultor ou consultora, tem um custo que poucos colocam no preço do serviço dele, que é o custo da sua imagem. O que é o custo da sua imagem? Boa. A gente já teve até aqui um episódio que a imagem do dono importa, com o Fred Machado e com a Poli Salgado. Se você não assistiu, volta lá e assiste esse episódio que está imperdível. Fred, Poli, abração para vocês. E aí eu tô falando de que um advogado tem que andar bem vestido e aquela roupa que ele usa no dia a dia para trabalhar tem um custo. E ele não coloca isso na precificação dele. Aí na hora que ele vai precisar de comprar mais roupa para trabalhar, de onde que ele vai tirar o dinheiro? Da pessoa física ou da pessoa jurídica? Quem é arquiteto, por exemplo, anda bem vestido e tal, de onde que vai tirar aquela roupa para trabalhar? Eu vejo muito também com questão das capacitações. A área da saúde, por exemplo, eles investem muito em capacitações, em cursos, em pós, né? Uhum. E aí esse custo sai... De onde? E você aí? Está fazendo um curso agora de capacitação, está fazendo uma pós-graduação, está fazendo um curso rápido aí para sua formação. De onde você tira esse dinheiro? Do bolso da pessoa física ou da empresa? Qual que é o limite? Qual que é o limite? Não tem limite. Quanto que você pode pagar num curso? Sua empresa tem esse dinheiro agora? Isso, Né? isso. Aí agora eu vou dar um exemplo aqui, Dani, que a gente viu na prática. 2 exemplos. Um médico virou pra gente e falou assim: Ronan, eu até ganho bem, R$300 a minha consulta. Eu falei, tá, doutor. E aí quem é prestador de serviço não faz conta da hora dele. Porque quem é prestador de serviço, gente, a moeda é a hora de serviço. A hora de serviço. Aí ele virou e falou assim, eu ganho até bem, minha consulta é R$300, eu só atendo particular e minha agenda tá lotada. Tá bom, doutor. Mas você pede exames e quando o seu paciente vai te mostrar o resultado do exame, você cobra pelo retorno? Não. Opa! Então sua consulta não é R$300. Quantos % dos seus clientes você dá retorno? Aí ele voltou lá para a clínica dele, fez as contas. Nossa, Ronan, 80% das minhas consultas geram retorno. Então, doutor, sua consulta não é R$300, é 150. Porque é 150 da consulta e mais 150 do retorno. Isso. Doutor, o senhor passa o WhatsApp, o número do seu WhatsApp para os seus clientes?
passo, é importante para o meu perfil de cliente ter contato comigo. Eu atendo urgência e emergência, então eles têm que falar comigo a hora que eles precisarem. Doutor, faz uma conta aí de quanto tempo o senhor fica no WhatsApp respondendo um paciente. Ele fez a conta. E aí, aquelas horas de retorno de paciente, aquelas horas de WhatsApp com o paciente, ele não contabilizava nos R$ 300 dele. E achando que ele estava ganhando dinheiro, R$ 300 por consulta, e era muito menos do que ele achava que ele ganhava. Então, gente, se você é profissional autônomo, se você tem uma empresa de prestação de serviço, a conta que você tem que fazer é da sua hora de trabalho. É ou não é, Dani? E o que a gente vê é que, normalmente, a precificação de serviço ela tem sido pautada unicamente no concorrente. Meu concorrente é R$ 150 a hora e eu vou colocar R$ 150 a hora. É um critério? É um dos Cs da precificação? Sim. C de concorrência. A gente precisa, sim, avaliar a concorrência para precificar, para a gente não perder espaço no mercado, ok? Mas existem outros 2 Cs. Então, a gente está falando dos 3 Cs da precificação. Exatamente. O primeiro deles são os custos. O custo que você tem como um profissional autônomo é diferente do custo do seu concorrente. Você pode ter um espaço físico e ele não. O valor de aluguel ser diferente, quantidade de pessoas na sua equipe. Então, esse impacto dessas despesas é diferente, correto? Essas questões do negócio, de uso de WhatsApp, igual o Ronan citou, das horas respondendo, os clientes, pode ser que ele não tenha essas horas respondendo. Então, cada detalhe do custo vai impactar lá no final a lucratividade do seu negócio, da sua clínica, por exemplo, tá? E o último C é a capacidade de pagamento do seu cliente. O cliente, essa persona do seu negócio, é necessário que você estude o comportamento da sua persona, do seu cliente, para entender o quanto ele está disposto a pagar pela sua hora de trabalho. Então, olha para você ver, não é tudo número. Não, por isso que se fala dos 3 Cs. E o segredo é o equilíbrio entre os 3 critérios. Ótimo. Dani, o quinto e último aqui da nossa lista, que a gente está falando sobre financeiro. Aí a gente daqui a pouco vai passar para a segunda parte do nosso podcast, que é, gente, o tema é como aumentar o lucro da sua empresa. Então, a gente está atacando uma das principais fontes de lucro, que é a parte financeira. Se você quer aumentar o lucro da sua empresa, você tem que controlar o que sai, e é disso que a gente está falando, porque lembra, lucro é o resultado da conta do seguinte, o que entra menos o que sai. Então, até agora, nessa primeira parte do nosso podcast, a gente está falando do controle do que sai. Uhum. Na segunda parte, nós vamos falar em como aumentar a entrada. Porque se você controla a saída e aumenta a entrada, obviamente o lucro aumenta. Com certeza. Muitas vezes na sua empresa você vai ter dificuldade de aumentar a entrada. Então foca em controlar a saída, fechar a torneirinha ali. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, Dani? Com o que eu chamo de economia porca. O que é economia porca? É toda vez que você corta um custo que a sua empresa tem, mas vai impactar no tanto que você gera de valor do seu cliente. Por exemplo, você já está com dificuldade de captar cliente. Vai cortar a verba de marketing? Economia porca. Você sempre faz ações para encantar o seu cliente. De repente, você vai cortar custo com ações de encantamento do seu cliente e aí você vai olhar no seu canal lá, qual que é o seu principal canal de venda. E o seu principal canal de venda é a indicação de clientes, poxa, você vai cortar custos que impactam no encantamento do seu cliente, depois ele vai parar de te indicar, e aí é um círculo vicioso.
Então, muito cuidado nessa parte de controle de custos para você não fazer o que a gente chama de economia porca. Toda vez que você cortar um custo que vai impactar na qualidade do seu serviço ou na satisfação do seu cliente, é sim uma economia porca. É isso ou não é? Com certeza. Dani, a quinta causa, para a gente ir fechando essa primeira etapa do nosso podcast, é pagar a conta com juros. O que leva os empreendedores a pagarem conta com juros, Dani? Olha, desorganização, mais uma vez, parece que a gente volta lá no item 1. A falta de planejamento, né? Então, essa desorganização faz com que você... perdi um dia, vai lá e paga multa, vai lá e paga juros. Então, você não tem um controle de pagamento de contas. Aí um sistema, um RP, pode te ajudar muito nessa organização. Todo dia abriu ali, já vê, opa, tem essas continhas aqui para pagar, tá tudo lançado, organizado. Então, é a rotina financeira, né, para poder pagar essas contas. Outra coisa, poxa, eu não tenho controle do fluxo de caixa, tá faltando dinheiro, faltando mais uma vez, o número 1, planejamento financeiro. Então, você não está dominando o financeiro do negócio, o comercial não está conversando com o financeiro, né, na tomada de decisão, você está tomando decisões de redução de custo, como o Ronan acabou de citar, de uma forma aleatória, né, não baseado em gestão, não baseado em dados. Isso tudo vai fazer com que você pague contas com juros. E é extremamente arriscado. Se você estiver pagando 2%, 1%, pensa só. Hoje, uma empresa, para ela ter 15% de lucratividade, e aí quando a gente fala, por exemplo, em indústrias, 8%, olha como essa margem ela é pequena. Se você paga juros nas suas despesas, você está diminuindo uma margem que já é pequena. A gente pode estar falando de muito dinheiro, viu, gente? Mas é uma margem, é arriscado. Então, você está, mais uma vez, colocando o seu negócio em risco, todo aquele esforço de venda, tudo que é feito no dia a dia de uma empresa, você pode estar perdendo no pagamento desses juros, né? Que são extremamente altos, né? Então, tem juros ali por dia, 0,33 de boleto, tem algumas coisas que são regulamentadas já, né? Mas, poxa, mais 2% de multa, né? Porque você atrasou. Então, é importante, sim, ter essa organização, pagamento de contas, mais uma vez, um sistema. Antes de ter um sistema não é só para pagar conta, o sistema é para você. Fez um planejamento financeiro, replica ele lá dentro. Olha, pega os relatórios e vê se você está seguindo aquilo que foi planejado na orçamentação, se você está conseguindo desenvolver o negócio em crescimento, em faturamento, crescimento, né, nessas vendas, controlando a despesa fixa, né, olhando o fornecedor, se o seu prolabore ele foi definido com critérios assertivos, o custo ali de despesa com o pessoal. Eita, gente, professora, tá vendo? Olha que aula. Dani, falando ainda de pagar contas com juros, muita gente ainda usa ou cartão de crédito ou o limite do cheque especial como capital de giro, né, Dani? Aí come o lucro da empresa todo, né? Que dica que você daria para quem está usando o capital como capital de giro, o cartão de crédito ou o limite do cheque especial? Olha, eu vou levantar polêmica aqui, você sabe? Porque se você vai fazer uma planilha da sua empresa, e aí lá nessa planilha você coloca assim, cartão de crédito, o valor de cartão de crédito que você tem a pagar, primeira coisa que eu tenho a dizer para você, quebra ele em 1.000, tá? Em 1.000, tô indo contra aí o que vários gurus financeiros falam. Por quê? Primeiramente, está demonstrando que você realmente não controla, não está dominando o seu negócio. Por quê? Cartão de crédito não é centro de custo, tá? Dentro do cartão de crédito pode ter o fornecedor,
Dentro do cartão de crédito, pode ter despesa até fixa que você paga. Então, isso aí é o primeiro passo. Cara, organiza a caixa antes de pensar fora dela, antes de pensar em milhas, antes de pensar, ai, poxa, eu vou viajar com essa pontuação que eu tenho. Cara, faz o arroz com feijão primeiro, paga suas contas. Monta ali o seu planejamento financeiro, vou pegar o dinheiro aqui, transferir para cá, faz com o que tem, para depois fazer conta com o que você nem tem. Cartão de crédito não é dinheiro seu, não é dinheiro da empresa, é dinheiro do banco. Então você está deixando claro aqui que cartão de crédito pode ser sim um grande aliado, mas para quem sabe usar, para quem tem controle. Para quem não sabe nem separar pessoa física de jurídica, para quem não tem controle dos custos nem nada, quebra o cartão de crédito, porque pode ser um inimigo. Mas com certeza, se você já faz bem e sabe usar o cartão de crédito, você vai fazer dinheiro. Você vai fazer dinheiro. O cartão de crédito bem usado gera renda extra, gera melhoria na qualidade de vida e tudo, né? Então, assim, essa dica de quebrar é se você não tem controle. Isso. Inclusive, outra dica que você já deu para clientes nossos também é do limite do cheque especial. Porque os bancões ficam o tempo todo te tentando. Vão aumentar o limite do seu cheque especial, e aí vira uma bola de neve do mal. Né? Assim, você começa a usar aquele limite do cheque especial como capital de giro da sua empresa, e é um dos maiores juros que o brasileiro paga. E aí eu vou falar uma coisa também, Ronan, te interrompendo aí sobre o cheque especial. Se você tá no cheque especial, cara, é difícil isso que eu vou dizer. A culpa é sua. Sua empresa tá no cheque especial porque a culpa é sua, é falta de gestão. E quem precisa saber de gestão é você. Você vai ter que buscar ou pessoas competentes para fazer isso. Então, se você não tem, deveria ser você que está à frente do seu negócio. Isso é duro, é difícil. Poxa, planejamento, né? As empresas hoje caminham no Brasil sozinhas. Então, a gente tem que, se você é empresário, a culpa é sua mesmo. Isso é difícil de ouvir, porque a gente tem que buscar apoio e ajuda. Se você não sabe, não abra um negócio, porque você vai se enrolar. Vai se enrolar. Empreender no Brasil realmente não é para qualquer um. Tem que ter conhecimento em gestão, sim. Tem que ter controle financeiro, sim. Planejamento, sim. Então, busca ajuda para você não cair no cheque especial. O cheque especial ele não pode ser o seu capital de giro. Porque um dia que você entrou nele, cara, você está pagando juros, você está perdendo sua lucratividade. E é juros sobre juros. Amanhã os juros é triplicado. É o bancão feliz. É o bancão feliz. Você está fazendo a alegria do seu gerente, ok? Que logo vai te ligar para te emprestar dinheiro. E aí ele vai te convencer que você tem que pegar o dinheiro lá, pagar menos juros, né? Porque é melhor você contratar um empréstimo e tal. O melhor não é nada disso, cara. O melhor é antes disso. O melhor é você saber quanto que você precisa de capital de giro. Tentar, lá no início do seu negócio, lá no começo, se organizar, abrir um negócio, já guardando, fazer um autofinanciável. Você financia para você mesmo. Todo mês vou guardar uma parcela que eu preciso aqui de 30 mil de capital de giro para o meu negócio. Para você criar esse capital de giro, se você abrir um negócio que você não tem ele. Ô Dani, isso aí que você está falando é tão sério, mas tão sério, que a gente vê duas coisas acontecendo ali, né? Primeira dica que eu já vi você dando para pessoas que procuram a gente é o seguinte, é trocar dívida ruim por dívida boa. Sim. Se você está usando cheque especial como capital de giro, uma boa opção é trocar dívida ruim por dívida boa. O que é isso? Por exemplo, tem o Pronamp, que é um empréstimo que você consegue pegar com um tempo de carência. Existem tempos de carência até de 11 meses, com uma taxa muito melhor do que a taxa que é cobrada no cheque especial e no cartão de crédito.
Isso aí só está remediando. Tá remediando. É uma forma de sair disso daí. Mas não basta. Porque outra coisa que eu ia falar é que eu tenho visto muitas pessoas empolgando com o Pronamp por causa da taxa e principalmente por causa da carência. Não, daqui 11 meses eu vou começar a pagar isso. Joga isso aí pra frente. Joga pra dentro esse dinheiro, que daqui 11 meses eu resolvo. Parece que 11 meses passa no piscar de olhos. Então, 11 meses, opa, parcelona vindo. Aí, se ele só joga o dinheiro pra dentro e continua com as 5 causas que a gente falou, por exemplo, de planejamento, a gente já viu acontecer isso com donos de empresa, jogou 80 mil pra dentro da empresa, com prazo de carência de 11 meses, quando deu o 11º mês, começou a chegar as parcelas para pagar, ele olhou para trás, para onde que tinha ido esses 80 mil? Nem ele sabia. Pulverizou. Isso aí, pulverizou. Sem planejamento, pulveriza mesmo. Dinheiro, gente, sem planejamento e sem saber usar dentro da sua empresa, vai sumir, vai evaporar e na hora de chegar a hora de pagar as parcelas do Pronamp, você não vai ter visto para onde que foi aquele dinheiro, e vai ter que pagar o Pronamp mesmo assim. O problema é inicial. O problema Voltamos lá, né, inicial. Aquele ditado antigo, não sei nem se isso é um ditado, é melhor prevenir do que remediar. É um fato, sabe? Isso é um fato. Se você tem um contador que sabe realmente ali o dia a dia da sua empresa, você tem um consultor que te ajuda nesse planejamento, né? Então, o contador está no dia a dia e sabe, te ajuda no fluxo de caixa, né? Então, se você tem os números tudo transparente, apresenta tudo para sua contabilidade, a gente entra em outras questões aí, né? Poucos, isso não acontece muito no Brasil. Tem ironia, tá, gente? Contém sarcasmo e ironia. Que no Brasil quase não acontece a questão da sonegação, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque você tem que ter como aliado o seu contador. Se você só nega e ainda esconde dele, como é que o cara vai saber o real financeiro do seu negócio? Né? É o custo Brasil, você tem um negócio no Brasil. Então, a sua precificação estando acertada, não tem por que você sonegar. Não tem, Meu pai fala assim, a contadora dele falava comigo, Ronan, você acredita que seu pai... 49 anos de supermercado, nunca me pediu para dar um jeitinho, nunca me pediu emitir as notas e tudo. Aí meu pai fala assim, Ronan, além de eu gostar de fazer o certo, dá tanto trabalho fazer errado que eu prefiro fazer o certo. Além de eu gostar de fazer o certo, dá tanto trabalho fazer errado que eu prefiro fazer o certo. Pensa, se tá difícil de controlar as contas que chegam às mesmas todos os meses. Você imagina controlar a sonegação. O dinheiro vem pra cá, imposto de renda que tem que esconder daqui. Cara, você tá só complicando mais ainda o seu financeiro. Ô Dani, pra gente de verdade agora passar para a segunda etapa do nosso podcast, que é como aumentar a entrada de dinheiro, eu quero finalizar esse primeiro momento nosso aqui com uma frase que é o seguinte: o que separa as pessoas de sucesso das que não conseguem sucesso é fazer o que tem que ser feito. Então, se você está aí ouvindo esse podcast, fala assim, nossa, mas só estamos falando de controle financeiro, só estamos falando de planilha. Cara, me ouve. O que separa as pessoas de sucesso das que não conseguem alcançar o sucesso não é só ficar fazendo o que gosta, não. É fazer o que tem que ser feito. Isso. É isso que vai te levar ao sucesso que você tanto quer. Porque fazer o que gosta, todo mundo faz. Mas o que vai te levar no sucesso, que vai diferenciar, é você fazer o que tem que ser feito. Ok? Bom, vamos então passar para a nossa segunda parte. Já aprendeu a fechar a torneira aqui, evitando fazer economia porca? Agora, Dani, vamos falar em como aumentar a entrada de dinheiro. Aumentar a entrada de dinheiro. Primeiro, é revisar e conhecer muito bem o que você vende e para quem você vende. Eu costumo dizer que as pessoas só compram por 2 motivos
E se você achar o terceiro, digita aí no comentário, tá? As pessoas só compram por 2 motivos. Ou porque precisam, ou porque querem muito. Então, a sua empresa ou vende necessidade ou vende desejo. Ou vende necessidade ou vende desejo. E aí, o que você vai ter que saber fazer? De todos os produtos que você vende, quais são os mais lucrativos? Porque tem muita gente fazendo esforço para vender produtos ou serviços que não são tão lucrativos. Faz um esforço danado para captar o cliente, que é um outro custo que não leva em consideração, que é o custo de aquisição do cliente, o lead, quanto está custando o lead e tal, mas é outro assunto, lá do nosso primeiro bloco. E aí, faz um esforço danado para vender aquilo que não dá muito lucro. Posso citar? Fica à vontade. Só pra Faz de conta que o podcast é seu. Cimento. Eu ia falar isso. Uma loja de material de construção que foca em vender cimento, areia e tijolo, dificilmente vai ter lucro. Mas ganha muito lá nos metais, torneira, nas louças que são as pias, aí os vasos sanitários. Exatamente. E o financeiro controlando, porque o cimento, a pessoa vai construir, né? Ele precisa do cimento, mas ele precisa de uma série de outras coisas. Então, o financeiro precisa também controlar. Deixa eu ver aqui quanto que está vindo o cimento, quanto que está vindo o outro. E, cara, só um sistema para fazer isso, para organizar, né, essa vinda desse dinheiro. Manualmente é impossível. Então, se uma loja de material de construção foca em vender cimento, areia e brita e tijolo, haja volume. Haja volume. Para entregar em gasolina. Se uma padaria focar em vender só pão de sal, haja volume também. Então, pessoal, você tem que conhecer quais são os seus produtos mais lucrativos e o que leva o seu cliente lá para dentro. É o que eu chamo, pessoal, aqui em Minas Gerais, do cheiro do refogado. O que é o cheiro do refogado? Ó, até salivei aqui agora. Eita, mas beleza. O que é o cheiro do refogado? Sabe quando estão fazendo o almoço, quando estão cozinhando na sua casa, e aí joga o alho, a cebola, um fio de azeite lá e refoga aquilo dali? Sobe aquele cheirão gostoso. Abre o apetite. Abre o apetite. O que é o cheiro do refogado? Aquele cheiro não te leva até na cozinha para ver o que está sendo feito? Mas alguém, por um acaso, come o refogado puro? Não. O refogado parte, né? Precisa de outra coisa. Às vezes vai lá fazer um arroz, vai lá torrar o alho e a cebola antes de fazer o arroz. O alho e a cebola vão ser o cheiro que vão te atrair até a cozinha. Mas você vai para comer o quê? O arroz que está sendo feito naquele refogado. Então, você tem que conhecer, por exemplo, qual que é o produto que vai ser o cheiro do refogado da sua empresa, que vai chamar o seu cliente lá para dentro. Às vezes uma loja de roupa são aquelas blusinhas básicas de algodão. Às vezes numa loja de material de construção vai ser realmente o cimento ou a areia. Mas você tem que ter consciência que quando o seu cliente, atraído por aquela blusinha básica, atraído pela promoção no cimento, ali, você não pode focar só em vender aquilo. Você atraiu ali para dentro. Atraiu o seu cliente para comprar uma blusinha básica, já oferece uma bermuda ou uma saia que vão combinar com aquela blusinha básica, mas que tenha melhor margem de lucro. E aí, mês a mês, a gente vai calculando. Deixa eu ver aqui esse mês, quanto que foi vendido desse item, que é o cheiro do refogado. No outro mês, olha só, está aumentando, mas a venda dos outros agregados também está aumentando. A estratégia de marketing está funcionando, a estratégia comercial está funcionando. Olha que legal. Então, a gente vai fazendo esses cálculos e assim a gente aumentar lucratividade, já que os outros itens têm uma margem melhor. Exatamente. E outra coisa também que eu vejo muitas empresas fazendo é
a gente já falou muito de erro de precificação, Dani, mas também como aumentar o lucro da sua empresa com o preço. É alinhar o preço ao mercado. Como assim alinhar o preço ao mercado? Às vezes, você está querendo atrair, o cheiro do refogado está sendo preço. Uma das piores diferenciações no mercado é atrair o seu cliente por preço. Preço baixo, preço baixo, preço baixo. Tá? Mas você pode alinhar. Os seus concorrentes praticam que preço? E você pode chegar o mais próximo possível do preço dos seus concorrentes. Ou praticar o que a gente chama de cross-selling. O que é cross-selling? Supermercado usa muito isso, pessoal. Coloca a cerveja na promoção, só que eles já observaram o hábito de consumo dos clientes e eles já perceberam, por exemplo, que toda vez que eles fazem promoção de cerveja, aumenta muito a venda de carvão. Aí o que eles fazem? Coloca a cerveja na promoção e aumenta o preço do carvão. Porque aí você vai lá para comprar cerveja, aproveita que você está lá, já compra o carvão, e aí você está atraído pela promoção da cerveja e nem percebe ou nem liga, porque você já está com aquela sensação de que você ganhou um descontão na cerveja, e aí você não liga por estar comprando por um preço mais elevado o carvão. Então, cross-selling é uma coisa muito interessante para você aumentar o lucro da sua empresa com foco na precificação. Diminui o preço de alguns itens, mas eleva o preço de outros itens que geralmente são vendidos para o mesmo cliente naquele momento que ele está dentro ali da sua empresa. Isso aí é muito importante. Nos serviços tem o upselling. Explica aí, Dani. Upselling. Em serviços, a gente tem, por exemplo, você quer o cheiro do refogado no serviço. Vou fazer um evento em grupo, vocês vão conhecer o trabalho do Ronan Delfim. Nós vamos fazer um TED Talk. E no TED Talk, o Ronan, que é muito conhecedor e é invejável aí o networking dele, ele vai falar do como fazer networking, do como vender mais e melhor, vai falar de lucratividade. Nossa, tem esse evento mesmo? Porque, tem. gente, até eu quero participar. Mas, enfim, ele vai fazer o TED Talk e, nesse momento, ele vai se apresentar, vai mostrar um pouco do serviço dele, vai mostrar quem é o Ronan, qual é a expertise dele, as pessoas participam, conhecem o valor que o Ronan gera. Pagam para ir nesse evento, isso que é upselling, né? Evento, e depois é apresentado um serviço de maior valor agregado e, consequentemente, de maior preço também. Upselling. E que vai gerar mais valor para o cliente, que vai tratar mais desafios e dores que eles possam estar vivendo na empresa deles. Então, é um bom exemplo, né? Hoje muito usado na área de serviços, né? Você vende um serviço com menor valor agregado e menor preço, atrai ele para a sua empresa prestadora de serviço. Gera valor. E aí é impressionante que você gera o valor e oferece naquele momento um serviço de maior valor agregado e maior preço. Perfeito, exatamente. Isso é upselling. E aí, várias técnicas, né? Tem várias técnicas. Mas você imagina fazer isso sem ter feito aquela organização financeira? Sem ter essa precificação, sem ter o número, por exemplo, em serviço, vou envolver vários profissionais para prestar esse serviço. Quanto que a minha margem vai diminuir, vai aumentar? Eu estou ainda dentro da margem líquida ali de 20% a 30% da prestação de serviço? Você gosta dessa parte, né? Adoro essa parte. Então, eu e Ronan, a gente tem esse perfil complementar. Ele é o cara idealizador, né? Então, ele vem, Dani, nós vamos fazer agora, a gente vai ter um TED Talk, vai acontecer e tal. Eu vou envolver fulano e ciclano, a ideia, ele apresenta tudo. Enquanto ele tá falando, eu tô com a planilha aberta, fazendo as contas. Aí eu viro para ele e falo assim, legal, que massa, vai durar quanto tempo, quantas horas, vou só fazendo essas perguntas, quanto tempo, quantas horas que fulano vai trabalhar, vai ter atendimento individualizado, atendimento em grupo,
vou fazer nananana, o local, dadadana, O kit, entrego quanto vai pra ele. custar, que não sei o quê, e entrega para mim. É. Bom, uma outra dica de como aumentar o seu lucro, aumentando a entrada de novo dinheiro, é que aquela frase, né? Custa 5 a 7 vezes menos vender para o mesmo cliente do que atrair um novo. Verdade. E eu vejo pouquíssimas empresas usando cadastro de clientes para vender mais para o mesmo cliente. Então, as empresas ficam muito preocupadas em atrair novos clientes. Isso é importante mesmo, tem que fazer. Mas investem pouco em vender mais para o mesmo cliente. Então tá deixando dinheiro na mesa. E aí hoje eu fiquei muito feliz porque uma cliente minha contou uma ação que um outro cliente nosso fez sem ela saber que esse nosso outro cliente, essa outra empresa era nossa cliente também. E aí quando o exemplo é bom, a gente cita o nome e tudo. Eu estava atendendo uma escola de educação infantil e ela deu o seguinte exemplo. Ronan, você acredita que a Pati Comunicação, Outdoor, uma empresa super tradicional e ao mesmo tempo inovadora aqui do Vale do Aço, você acredita? Olha o que a Pati fez. A Pati me ligou já esse mês de junho, me oferecendo outdoor em outubro, porque ela sabe que todo ano eu compro outdoor deles, porque entra o meu período de matrículas e de rematrículas. Aí a vendedora da Pati me ligou falando assim, ô fulana, eu sei quais outdoor você gosta, de quais localizações, eu sei a época que você contrata os nossos outdoor. Você já não quer reservar esses outdoor para na época você não ficar sem as opções dos locais de outdoor que você mais gosta, não? A Pati, fazendo direitinho o dever de casa delas, que a gente prestou consultoria lá, que é antecipando ao cliente. Observou os hábitos de consumo do cliente, que era aquela escola de educação infantil, e já antecipou a venda. E é o melhor. A minha cliente que recebeu esse telefonema da vendedora lá da Pati, do comercial da Pati, ficou agradecida pela Pati ter lembrado dela. Surpreendeu, antecipou, garantiu a venda e o cliente ficou agradecido ainda. Fantástico. Então, pessoal, custa de 5 a 7 vezes menos vender para o mesmo cliente. Isso é atendimento. Isso aí foi o foco na solução do problema, antecipou, resolveu uma situação futura, não soou como simplesmente eu quero vender. Isso. Sabe? Diminuiu o risco dele não achar o outdoor que ela gostava. Então, diminuiu o risco de contratar outra empresa de comunicação. Exatamente. Em nenhum momento essa escola percebeu isso como invasivo. Às vezes eu percebo também que o time, às vezes, comercial, tem medo de ser um pouco mais proativo, sabe? De ir atrás da demanda, de captar ativamente. Isso é captar ativamente. Uhum. Isso é trabalhar de verdade com um banco de dados. Porque um banco de dados não é informação que você tem lá para ficar mandando e-mail de parabéns, feliz aniversário. Isso aí você não está usando banco de dados de maneira inteligente. Banco de dados é entender o comportamento do cliente, as ações e antecipá-la. O financeiro agradece porque você antecipa a receita, você antecipa a sua comissão, deixa o cliente sozinho, todo mundo se ajudou e vai ficar super feliz. Exatamente. Então, você tem que focar em vender mais para o mesmo cliente. Outra forma de você aumentar a lucratividade, aumentando a receita, é com o que tem de mais moderno hoje em dia nos negócios, que a gente ajuda várias empresas a desenvolverem isso lá na Tutorianos, que é o ecossistema. Ah, essa palavra tá em voga, hein? O que é o ecossistema? O que é o ecossistema? Provavelmente o seu negócio está deixando muito dinheiro na mesa. Eu já falei aqui o ecossistema da Tutoriano, você viu que eu não perco oportunidade. Grupo Estúdio NTW, MIRP. Bom, vamos lá.
E O que é o ecossistema? E você dá o exemplo da Tutorianos, então. Cara, olha para tudo que o seu cliente precisa. Tudo. Que esteja alinhado com o que você faz. E vê como que você pode ganhar dinheiro com as outras coisas que ele precisa, que você não faz, mas que está alinhado com o que você faz. Ficou confuso? Dani, vamos pro exemplo. A Tutorianos vende o quê? Consultoria. Mais ou menos. A gente vende aumento de lucro. Ai, perdão. Tem que falar bonito, desculpa. Tem que falar bonito. É. A gente vende aumento de lucro e melhoria lucro. da sua qualidade de vida. Isso. Então, através de quê? Do serviço de consultoria. Isso. Mas os nossos 2 principais objetivos é aumentar o lucro e melhorar a sua qualidade de vida. Então, o dono e dona de empresa que vem até a gente, eles precisam da nossa consultoria? Sim, precisam. Mas, além disso, o que mais que dono e dona de empresa precisa? Contabilidade eficiente. Contabilidade Dia a dia eficiente. ali, O que a gente fez? Apoiar na gestão. Parceria com a NTW Contabilidade. Por quê? Tá no Brasil Os todo. nossos clientes precisam de contadores. Então, a gente fez parceria com a NTW Contabilidade. Além disso, o que mais donos e donas de empresa precisam? Sistemas. Sistemas. Fizemos parceria Com a MIRP. Conta Azul, Omie, Start Sistemas Isso. e tudo. Além disso, precisa de quê? Agência de marketing. Temos parceria com a 2P, por exemplo, que é a nossa agência de marketing que atende a gente. Fizemos parceria com eles. Além disso, precisa de mais quê? Precisa de um advogado empresarial? Precisa. Temos parceria com escritórios de advocacia, como, por exemplo, do Dr. Maicon, que já esteve aqui, que eu já até citei ele. E sabe o que está assim legal? A gente começou a observar também que o dono e dona de empresa está precisando também de suporte emocional. Temos a parceria com a Carol, psicóloga, por exemplo. Então, o que é o ecossistema? É você olhar para o seu cliente, perceber tudo o que ele precisa, mas que você não vende para ele, e ou criar uma empresa para vender para ele, ou fazer essas parcerias. Isso. Nós temos parcerias na Tutorianos, por sermos uma franquia, parcerias em âmbito nacional, né? E temos parceiros em âmbito até internacional, né? A NTW está em Portugal, então, em outros, né? Moçambique. Isso gera valor para a marca, mas temos parcerias regionais que a gente atende também, o pequenininho, o micro, né? Às vezes ele é MEI e a gente também presta serviço para eles. Então, algo que vai ajudá-los, mas local, a gente também tem esses parceiros regionais. E aí a Dani está falando, e eu já tinha listado aqui, de investir em parcerias estratégicas. O que são parcerias estratégicas? Por exemplo, o que a gente costuma fazer? O escritório de advocacia, que é nosso parceiro, atende empresas que não são nossos clientes ainda. E a gente oferece para esse escritório de advocacia, em parceria, um workshop ou um evento da Tutorianos exclusivo para quem é cliente dele. E aí todo mundo ganha. Inclusive, se você atende empresas, quer fazer essa parceria com a gente, tamo junto. Bora. Já pode entrar em contato comigo aí, que eu adoro fazer esse tipo de parceria. Como é que funciona isso? Vai dar dinheiro para você e vai dar dinheiro para nós. Isso é característica principal de uma parceria. Parceria que você vai ter, você vai estabelecer, os dois ganham. E o cliente ganha. O principal é o cliente ganhar. Todos ganham. Eu vou no escritório de advocacia e ofereço um evento gratuito dentro da Tutorianos, dentro do nosso escritório, exclusivo para quem é cliente daquele escritório de advocacia. Não cobro nada do escritório de advocacia para poder fazer esse evento para os clientes dele. O que os 3 ganham? Cliente, eu e o nosso parceiro. O cliente ganha um evento com a gente, sem custo nenhum para ele, e eu tenho certeza que a gente consegue gerar valor para ele nesse evento. O nosso parceiro ganha porque o cliente vai ficar satisfeito
por ter sido um evento exclusivo para quem era cliente daquilo dali. E o que eu ganho? A oportunidade de estar de frente para potenciais clientes meus e encantar essas pessoas que num futuro próximo podem vir a nos contratar. Então, busque parceiros estratégicos para poder fazer isso. A consultoria, ela é isso aí que você acabou de explicar. A consultoria empresarial, consultoria de negócios, ela potencializa as formas de receita, as formas de colocar dinheiro no seu negócio. Você está cansado de fazer o mais do mesmo. Poxa, eu estou tentando, não estou conseguindo vender mais, eu não estou conseguindo. A consultoria vem para aumentar essas variáveis, para trazer novas possibilidades de você gerar receita. Isso é inovação. É você conseguir atrair novos ou até mesmo trabalhar com a sua cartela de clientes que você não estava movimentando da forma adequada e gerar mais receita para o seu negócio, gerar mais satisfação juntamente com seus clientes. É ter mais gente apoiando o seu negócio, falando do seu negócio, da sua marca. Então, a gente é muito bom em fazer isso. Particularmente o Ronan, né? Tem muita expertise nessa área de gerar essas possibilidades. Enquanto eu arrumo a casa, né? O Ronan eu trago gente para dentro da casa. Ele vai trazendo gente para dentro da casa. Então, ter esse perfil também de sociedade ou perfil de pessoal dentro da sua empresa é importante. Perfis complementares, mais uma vez falando sobre isso. Um que vai organizar, porque fazer tudo sozinho é impossível. Né? Não dá, isso não existe. Você vai conseguir o máximo aí um burnout. Mas fazer a parte que precisa ser feita dentro de casa, manter a organização, para que as coisas fluam da maneira correta, para que a venda garanta o pagamento das despesas, o lucro vá para o lugar que ele tem que ir, o capital de giro e tudo mais, a precificação correta, e trazendo novas possibilidades, trabalhando com aquilo que estava ali parado e não estava gerando receita. Então, fazendo assim, a garantia de sucesso. A garantia de sucesso. Bom, e por último, mas não menos importante, invista na experiência do seu cliente. Transforme o seu cliente no seu principal vendedor. Massa. Porque a gente vive a era da influência. Hoje você entra no site, vai comprar alguma coisa, você vê que tanto que aquele vendedor é bem avaliado, aquela loja é bem avaliada. Você quer ir num restaurante aí na sua cidade, você vê quem que foi naquele restaurante e pergunta se teve boa experiência ou não. Uma vez eu estava numa palestra, que era no sábado à tarde. E aí, era só para empreendedores e o palestrante perguntou assim, quem que nesse exato momento, num sábado à tarde, tem alguém trabalhando pela sua empresa? E aí, quase ninguém levantou a mão e tudo. E ele falou assim, não é possível. Não é possível que nesse exato momento, num sábado à tarde, não tem ninguém numa festa de criança ou num churrasco de família falando assim, nossa, cara, eu estou fazendo uma consultoria que está gerando tanto resultado. Se vocês precisarem, vocês têm que procurar tutorianos. E eu confesso que naquela hora, quando ele fez a pergunta, eu fui um dos que não levantou a mão. Mas ele tem toda a razão. Faça o seu cliente trabalhar para você. Faça o seu cliente vender para você. Isso gera muito lucro para você. Você diminui o custo de aquisição do cliente. O cliente já chega, se ele veio indicado por alguém que ele confia, já chega praticamente embrulhado para presente para você e você aumenta a sua venda. Uma outra coisa, para a gente finalizar, não tente fazer nada sozinho. Você não vai ser bom ou boa em tudo. Cada um com a sua expertise. Então, de tudo isso aqui que a gente deu de dica, o que você está mais precisando nesse momento? Para finalizar. E aí, Dani, já vai reservando o seu recado aí final, tá? Para finalizar, como aumentar o lucro da sua empresa? Controlar custos, fazer planejamento financeiro, fazer o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer nessa parte e aumentar a entrada. Porque já que lucro é a diferença do que entra
menos o que sai, como aumentar o lucro da sua empresa? Diminuindo a saída e aumentando a entrada. E aí, de tudo que a gente falou, o que você mais está precisando nesse momento? Fica a pergunta. Assim a gente vai chegando ao final do nosso episódio 012. O primeiro que fez só eu e a Dani. Espero que você tenha gostado. Vamos no próximo trazer convidados especialíssimos, mas dessa vez eu não vou dar spoiler, tá? Porque o episódio é 013. Ai. Dani, você é supersticiosa? Você acredita nisso? Não, Será? Se for numa sexta, eu não venho. Se for numa sexta e o episódio for 13, você nem vem? Jamais. Você é supersticioso? Você é supersticiosa? Eu não tenho muito dessas coisas, não. Mas o episódio 013 vai ser muito legal. Tá imperdível. Já se inscreveu no nosso canal? Não? Já tá aí pensando em contratar a ME Publicidade, que é a nossa apoiadora? Já foi lá na padaria Timirim experimentar uma das delícias que tem lá e ser super bem atendido? Já contratou a Tutorianos para ser o apoio que você precisa para aumentar o seu lucro e melhorar sua qualidade de vida? Esses são os nossos apoiadores. Esse foi o episódio 012. E Dani, deixa o seu recado final e como que as pessoas podem achar você aí nas redes sociais, se quiserem ter mais do seu apoio aí. Meu Instagram é o @DaniDelfim. Finalmente, Acertei. hein? Acertou. Lá você vai achar muito conteúdo sobre empreendedorismo, você vai achar família, Mariana, Babi, Ronan e muita coisa bacana de uma mãe que empreende, compartilha aí erros e acertos. Acredito muito aí que a gente aprende errando, é uma jornada que gosto de compartilhar para todo mundo sentir que vocês não estão sozinhos, né? Então a gente tem aí desenvolvemos aí a Tutorianos para apoiar, como o Ronan disse, a gente está sempre à disposição. Eu queria dizer que esse tema é um tema que ele é muito profundo, porque traz muita reflexão com relação às áreas que a gente nem espera, na verdade. Quando fala de lucro, né, a gente espera algo mais fácil, mais simplificado, mas não é. É complexo, vai exigir a disciplina, uma organização, vai exigir a mudança de hábito, né? E o mercado tem exigido muito isso, essa mudança, acompanhar mercado, acompanhar comportamento de cliente, e esse é o nosso trabalho. A Tutorianos faz isso, né? A gente tem experiência aí de mais de 1.500 empresas atendidas, né, em nível nacional e internacional, e toda essa expertise fica a acesso de vocês, ok? Queria agradecer muito, eu amei esse podcast em casal, tá? Esse bate-papo passou muito rápido, aceito novos convites. Isso aqui foi quase, gente, me chamar para jantar, vocês não têm ideia o quanto eu gosto de fazer esse podcast. Ô Dani, você tá falando aí? Eu acabei de pensar aqui, eu e Dani, a gente na nossa correria, a gente tem uma certa dificuldade para reunir, para tomar decisões com relação à nossa empresa. Boa. O que você acha da gente usar um podcast para mostrar para as pessoas quais são os nossos desafios atuais e como que a gente toma a decisão, hein? Aqui, eu super topo. É? Super topo. De repente a gente pode convidar até os nossos conselheiros, né? Que fazem parte do nosso conselho, do Conselho Deliberativo da Tutorianos Horto. Fazer um conselho ao vivo. Fazer uma reunião de conselho da Tutorianos Horto ao vivo, já pensou? É uma consultoria ao vivo. Só tem fera lá, hein? Consultoria aberta. Pá. Isso aí. Outra ideia. Você que é aqui do Vale do Aço ou região, que quiser participar do nosso podcast, expor os desafios da sua empresa aqui, para a gente usar o nosso podcast, para a gente prestar uma consultoria ao vivo, tá aberto. Não precisa ser nosso cliente. Quer ter uma consultoria com a gente aqui na mesa desse podcast? Fala eu quero aí, manda direct. Tá aí o desafio. É o 13. Não sei se dá tempo, porque a gente já tem uma programação para o nosso podcast 013.
mas quer receber uma consultoria minha, da Dani, dos nossos consultores aqui na mesa desse podcast, entre em contato com a gente. E o tema, ele vai determinar o maior desafio da empresa dele? Ele fala o desafio, a gente prepara e vem para cá, para essa mesa. Nossa, vai ser doido, hein? Esse podcast tá cada vez melhor. Bom, mas a gente tem que ir mesmo, tá? A gente tem que ir mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse formato aqui. O 03, vamos ter convidados aqui nessa mesa, tá? Para tratar de um assunto muito interessante. E mandem sugestões de assunto, de convidados. E se você quiser vir fazer parte desse podcast, fala pra gente qual que é o maior desafio da sua empresa, que nós vamos te ajudar a resolver aqui nessa mesa do O Dono Cast. Nossa! Eita! Eu quero estar aqui, hein? Claro, com certeza. Pessoal, muito obrigado. A mensagem que eu quero deixar para você é que não vale a pena ter lucro a todo custo. Respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas que trabalham e que contribuem para a sua empresa ter lucro, respeite a sua equipe, aprenda a dividir o bolo. Eu adoro dividir o bolo com quem me ajuda a fazer o bolo crescer. Adoro dividir o bolo com quem me ajuda a fazer o bolo crescer. E respeite o seu cliente. Uma vez a gente demitiu uma cliente porque ela era uma salgadeira. A gente estava tentando ajudá-la a aumentar o lucro da empresa dela. A gente chegou lá na empresa dela. Ela falou, Ronan, Dani, já descobri como aumentar o lucro da minha empresa em 2 ou 3%. Eu falei, como? Eu já passei para as minhas funcionárias que toda vez que alguém encomendar um cento de quibe, um cento de empadinha, um cento de coxinha, a gente vai colocar 2 ou 3 salgados a menos, porque ninguém conta mesmo. Pensa. Pensa se vale a pena você lucrar sendo desonesto. De jeito nenhum. E não é esse tipo de empresa que a gente quer ter como cliente. E demitimos essa cliente, apesar da gente precisar do contrato dela para pagar as nossas contas. Mas lucro a todo custo não vale a pena. Beleza? Dado o recado, eu sou o Ronan Delfim. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais aí, @RonanDelfim. Facinho de achar, meu nome não é tão comum assim, tá? Siga as redes da Tutorianos também, @TutorianosConsultoria, @TutorianosFranquia. Assine, se inscreva no nosso canal aí do DonoCast, e eu tô falando porque eu empolguei demais aqui. Muito obrigado e até o episódio 013. Acabou. Até.